Vamos conversar sobre leitura e escrita na escola? Vamos começar compartilhando qual é a nossa missão em sala de aula e qual é a nossa formação acadêmica? Vou compartilhar com vocês. O meu objetivo como professor em sala de aula é o de acelerar o desenvolvimento linguístico dos meus alunos. É provocar o pensamento crítico por meio da linguagem. E é educar para a autonomia intelectual e para a cidadania. Eu sou mestre em Educação Internacional, com formação inicial em Letras, e as minhas especializações e experiências profissionais nos últimos 18 anos têm sido nas áreas de Linguística Aplicada, Psicopedagogia e Gestão Educacional. O meu objetivo com essa sessão é apresentar e compartilhar com vocês o que eu aprendi sobre leitura e escrita com a abordagem do Reading and Writing Workshop. Nesse momento, eu vou abordar aspectos mais filosóficos e estruturais, que embasam a oficina de leitores e escritores. Na sessão com a professora Sheila Barombi, vocês vão ver os passos mais específicos para a implementação desse projeto. O Reading and Writing Workshop, ou Oficina de Leitores e Escritores, é um projeto que nasceu na Faculdade de Formação de Professores da Columbia University, em Nova York, e tem como missão ajudar crianças e jovens a se tornarem leitores e escritores curiosos, ávidos e habilidosos. Por meio de pesquisa, desenvolvimento de currículo e do trabalho em sala de aula com alunos, os professores e líderes escolares desenvolveram ferramentas e métodos de última geração para ensinar leitura e escrita, para avaliar o desempenho dos alunos e as progressões de aprendizagem. Esse projeto de leitura e escrita da Teachers College foi fundado e é dirigido pela Lucy Calkins, autora e coautora de vários livros para professores. Vamos definir aqui o Reading and Writing Workshop a partir do que ele não é. O Reading and Writing Workshop não é um método, não é um currículo, não é um conjunto de objetivos, não é um programa de ensino e não é tudo o que existe em termos de leitura e escrita. Ele é uma filosofia de ensino e aprendizagem, uma maneira de abordar a aprendizagem da escrita e da leitura na sala de aula. Sendo uma forma de organizar e gerenciar as atividades de sala de aula, o Reading and Writing Workshop considera os nossos alunos como leitores e escritores, criando as condições para que eles consigam aprender a ler e a escrever, lendo e escrevendo. É importante frisar aqui que, mesmo antes da criança dominar o alfabeto, ela já é leitora e já é autora. Então, em sala de aula, nós nos referimos aos nossos alunos como escritores e leitores. Pesquisas educacionais recentes apontam que os professores que obtêm sucesso no ensino da leitura e na escrita proporcionam aos seus estudantes bastante tempo para ler e escrever em sala de aula. Portanto, uma das coisas mais importantes que podemos fazer nas nossas escolas é proporcionar o ambiente e o tempo para que as crianças possam praticar. As oficinas prevêem 10 minutos de mini-lesson para toda a turma e o resto do tempo o aluno pratica leitura e escrita, enquanto os professores fazem conferências individuais, na medida em que eles terminam suas leituras ou produções. Dentro dessa premissa, o modelo de ensino com a mesma aula para a turma inteira, em que a maior parte do tempo é ocupado pelo professor, não responde às necessidades individuais de todos os alunos para o desenvolvimento da leitura e da escrita. Por esse motivo, as oficinas priorizam muito tempo para que os alunos leiam e escrevam em aula, enquanto os professores fazem conferências individuais com os mesmos, fornecendo feedback personalizado e de acordo com o estágio de desenvolvimento de cada um. Momento reflexão. Reflita sobre como você aprendeu a ler e a escrever na escola e como a filosofia da oficina de leitores e escritores aborda a leitura e a escrita. Quais são as similaridades e diferenças? A abordagem por oficinas busca construir nos alunos as competências de leitura e escrita, promovendo o gosto por ler e escrever. A minha pergunta para vocês agora é a seguinte: como você desenvolve nos seus alunos o prazer e o gosto por ler e escrever? Gostar de ler e escrever não é uma tarefa simples
e envolve mobilizar vários recursos, estruturas e competências docentes. O primeiro aspecto a ser observado é oferecer aos alunos um amplo acesso a muitos livros, textos e recursos. Cada sala de aula precisa ter sua própria mini biblioteca, com acesso a diversas cópias de livros para diversos níveis de leitura, para que cada aluno possa ler o livro que ele queira ler durante o tempo de aula. As leituras não devem ser impostas, e nós devemos dar a oportunidade de exposição a diferentes gêneros e tipos de texto. Alunos que são bons na escrita leem textos variados, buscando aprender estratégias para escrever bem. Como vimos anteriormente, a aprendizagem é mais personalizada na abordagem por oficinas. A minha pergunta para a sua reflexão nesse momento é a seguinte: como você pode adaptar esse princípio da abordagem da oficina de leitores e escritores para a sua realidade, para o seu contexto de trabalho? As pesquisas educacionais apontam que as crianças precisam ter acesso a livros que elas conseguem ler e livros que elas queiram ler. A escolha da criança é essencial aqui. Por esse motivo, precisamos de muitas opções de títulos e em vários níveis de complexidade. As pesquisas demonstram que as crianças precisam de livros que elas consigam ler e com alto nível de precisão, fluência e compreensão. Quanto à escrita, as crianças se engajam muito mais quando elas têm a oportunidade de escrever sobre tópicos que as interessam. No Reading and Writing Workshop, os alunos leem e escrevem sobre os temas que eles querem em quase todas as aulas. As aulas não têm o esquema de um livro para todos lerem ao mesmo tempo e nem a mesma proposta de redação para toda a turma. Momento reflexão. Quais barreiras existem no seu contexto atual para esse aspecto da abordagem ser implementado? Como você pode adaptar esse princípio à sua realidade? Para que as crianças tenham sucesso como leitores e escritores, elas precisam ter experiências de sucesso diariamente, processando textos e escrevendo para uma audiência de leitores, para realmente comunicar algo, não apenas para o professor corrigir. Escrever não é só uma tarefa, escrever é autoria, é modo de expressão. As crianças precisam de instrução explícita para aprenderem estratégias de leitura e escrita. E essa instrução vem, muitas vezes, em formato de mini lesson de 10 minutos, em que o professor exemplifica uma estratégia de leitura ou escrita. A instrução explícita aqui não tem necessariamente o foco em convenções como ortografia e acentuação. Por quê? Escritores não escrevem apenas com palavras e convenções. Eles escrevem, sobretudo, com significado, com ideias. Por isso, nós não corrigimos as redações das nossas crianças dentro da abordagem do Readers and Writers Workshop do jeito como os nossos professores corrigiram as nossas redações. Na leitura, a instrução pode vir em forma de leitura em voz alta, leitura compartilhada, conversas sobre leituras feitas, discussões sobre o significado das palavras. O ensino da leitura está ligado ao desenvolvimento do pensamento. Por isso, as crianças precisam de muitas oportunidades para conversar sobre os textos que elas leem. O feedback para as crianças acontece aqui, então, durante as conferências e ele é individualizado. Resumindo, bons leitores e escritores precisam de tempo para praticar, precisam de acesso a livros e a tarefas que consigam fazer com sucesso. E precisam também de instrução específica para desenvolver as várias habilidades de leitura e de escrita. Para mais referências e detalhes, vejam os livros da Lucy Calkins. Neles, ela explica toda a pesquisa que embasa o projeto Reading and Writing Workshop. Eu agradeço a atenção de todos e aproveito para indicar para vocês os workshops da professora Sheila Varumbi. Ela vai explicar e demonstrar o Reading and Writing Workshop em detalhe para todos. Não percam! Para manter contato comigo, aqui vai a minha página no LinkedIn.